Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Quanto que vale 3 vezes 2 terços? Então eu quero multiplicar um número natural por uma fração. Primeiro eu vou pegar o inteiro, que é o retângulo, dividir em 3 partes e pegar duas. Então aqui eu tenho 2 terços, só que eu quero 3 vezes 2 terços. 2 terços, 2 terços e 2 terços. O que eu noto? Que no final eu tenho 6 terços. Então como é que se faz essa conta aí? Na multiplicação de um número natural, que é o 3, pela fração 2 terços, eu multiplico o número natural pelo numerador. O 3 vezes 2 é que dá 6. E o denominador nós o mantemos. É aí que eu cheguei nos 6 terços. E uma fração vezes uma fração? Quanto que vale 3 quartos vezes 2 terços? Ou seja, quanto que é 3 quartos de 2 terços? Eu vou começar com o 2 terços. Primeiro eu pego o meu inteiro, divido em 3 partes iguais e pego duas. Agora eu quero pegar 3 quartos disso daí. Como eu quero pegar 3 quartos, primeiro eu pego o meu 2 terços e divido em 4 partes iguais. Depois de dividir em 4 partes iguais, eu pego 3 delas. Então aí estão os meus 3 quartos de 2 terços. O que eu noto? Em relação ao inteiro original, que é o retângulo, agora ele ficou dividido em 12 partes iguais, das quais eu peguei 6. Então a resposta é 6 dozeavos. Bom, e como é que se chegou aí? Basta multiplicar o numerador com o numerador. 3 vezes 2, que deu o 6. E o denominador com o denominador. O 4 vezes 3, que dá 12. Então, deixando bem claro, é assim, ó. No produto de frações, A dividido por B vezes C dividido por D. A resposta é uma fração. O numerador dessa fração é o produto dos numeradores, o A vezes o C. E o denominador dessa fração é o produto dos denominadores, o B vezes o D. Ou seja, nós multiplicamos a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Por exemplo, 6 vezes 4 sétimos. 6 é um número natural, mas eu posso fazer recair nesse caso geral. Eu reescrevo o 6 como sendo 6 dividido por 1. E daí agora fica no caso em que eu multiplico parte de cima com parte de cima, 6 vezes 4, 24, e parte de baixo com parte de baixo, 1 vezes 7, 7, 24 sétimos. Então, no produto de um número natural por uma fração, ou eu multiplico o número natural com o numerador e mantenho o denominador, que fica ali o 24 sétimos, ou eu me lembro que um número natural nada mais é do que uma fração com o denominador 1. 1 quarto vezes 2 quintos. A resposta é uma fração em que a parte de cima é o produto dos numeradores, 1 vezes 2, que dá 2, e a parte de baixo é o produto dos denominadores, 4 vezes 5, 20. 2 vinteavos. 3 meios vezes 4 sétimos. A resposta é uma fração, em que na parte de cima eu multiplico os numeradores, 3 vezes 4, 12, e na parte de baixo eu multiplico os denominadores, o 2 vezes 7, 14. 12 quatorzeavos. A região norte representa 5 onzeavos do território brasileiro. E o estado do Amazonas representa 2 quintos da região norte. A minha pergunta é, quanto que o estado do Amazonas representa em relação ao território brasileiro? Então ficou assim, ó. Eu sei o quanto que o Amazonas representa em relação à região norte. Eu sei o quanto que a região norte representa em relação ao Brasil. Eu quero saber o quanto que o Amazonas representa em relação ao Brasil. Então eu tenho que multiplicar o 2 quintos vezes 5 onzeavos. A resposta é uma fração
em que eu multiplico parte de cima com parte de cima, 2 vezes 5, 10, e parte de baixo com parte de baixo, 5 vezes 11, 55. 10, 55 avos. Uma definição. Dois números, x e y, são inversos se, quando eu multiplico o x pelo y, a resposta dá 1. Em particular, quem é o inverso de a dividido por b? É o b dividido por a. O inverso da fração a sobre b é justamente inverter a fração. O numerador vai para baixo, o denominador vai para cima, porque vai ficar assim, ó. Quando eu multiplico a dividido por b com o b dividido por a, fica a vezes b no numerador e b vezes a no denominador. Só que a vezes b é igual a b vezes a. É aquela propriedade comutativa. Eu posso inverter a ordem na hora de multiplicar. AB dividido por AB é um número dividido por ele mesmo, que dá 1. Vou fazer um exemplo. Quem é o inverso do 3 quartos? É o 4 terços, porque quando eu multiplico esses dois, vai ficar numerador com numerador. O 3 vezes 4, que dá 12, denominador com denominador. O 4 vezes 3, que dá 12. E 12 dozeavos é o 1. Então, o inverso do 3 quartos é o 4 terços. E também o inverso do 4 terços é o 3 quartos. Quem é o inverso do 2? 2 nada mais é do que 2 dividido por 1. Então, o seu inverso é o 1 dividido por 2. O inverso do 2 é o 1 meio. Porque quando eu multiplico, fica parte de cima com parte de cima. 2 vezes 1, que dá 2. E parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 2, que dá 2 também. E 2 meios é 1. Ou seja, o inverso do 2 é 1 meio. O inverso do 1 meio é o 2. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem. Todamatemática.com